Olá pessoal, nós estamos nesta sequência de vídeos comentando o Tratado do Amor de Deus de São Francisco de Sales. Seja bem-vindo para refletir um pouquinho comigo. E aqui eu já disse no primeiro vídeo sobre esse assunto que nós não vamos seguir uma ordem, até porque eu não dou conta de fazer isso. Então nós vamos comentar uma coisa ou outra, dando umas pinceladas aqui na obra, a partir de pontos que eu achei muito interessantes, intuições muito bonitas e que nos ajudam a rezar. No livro 6º do Tratado do Amor de Deus, lembrando que o tratado tem 12 livros e cada livro desse é subdividido, né? No livro 6º, ele vai falar da teologia mística. O que é isso? É oração. Teologia mística é a oração. E ele vai dizer que do nosso amor para com Deus, nós temos dois exercícios principais. Um afetivo. O afeto lembra o amor. É uma relação com Deus afetiva. E o outro efetivo. É amar aquilo que Deus ama. Então vamos dizer assim, é o amor colocado em prática. Então a gente ama a Deus e ama aquilo ou aqueles a quem Deus ama. Isso ele chama de dois exercícios principais, um afetivo e o outro efetivo. E ele diz, um enche-nos de complacência e benevolência, de transportes, de anelos, de suspiros e de ardores espirituais, fazendo o nosso espírito unir com o de Deus. Desejo, suspiro, porque tudo isso está envolvido no amor, né? Coração que bate forte, acelerado. Então esse é o lado afetivo. E o lado efetivo difunde em nós a resolução, a firmeza de ânimo e a inviolável obediência requerida para cumprir, sofrer, aceitar, aprovar e abraçar tudo que provém da santíssima vontade de Deus. Um deleita-nos em Deus, o outro faz-nos agradar a Deus. O que é a oração? Então, o que é essa teologia mística? Não tomamos aqui a palavra oração no sentido da simples prece ou súplica de qualquer bem que os fiéis soltam em presença de Deus. E ele vai falar, a oração é um colóquio, uma prática familiar, ou uma comunicação da alma com Deus. Por meio dela falamos a Deus e Deus reciprocamente nos fala. Aspiramos a Ele e respiramos nele e mutuamente Ele nos inspira e em nós vive. Qual é o assunto da nossa conversação com Deus, da nossa oração com Deus? E São Francisco de Sales vai dizer, na mística não se fala senão de Deus. Na verdade, de quem poderia falar e entreter-se o amor, senão no bem-amado? E por isso a oração e a teologia mística não são mais do que uma mesma coisa, de acordo com ele. E aqui ele vai falar que há um conhecimento de Deus especulativo e um conhecimento de Deus afetivo, né? A teologia especulativa
tem Deus por objeto. Esta também não fala senão de Deus, mas com 3 diferenças. Aquela trata de Deus enquanto Deus, a especulativa. Esta, a mística, fala de Deus enquanto sumamente amável. Isto é, aquela considera a divindade da suma bondade. E esta, a suma bondade da divindade. A especulativa trata de Deus com os homens e entre os homens. A teologia mística, a oração, fala de Deus com Deus mesmo. E a teologia mística adota a linguagem dos amantes. Chama-se mística porque ali a conversação é secreta e nela nada se diz entre Deus e a alma, senão de coração a coração, por uma comunicação incomunicável a qualquer outro. E ainda para São Francisco de Sales, o amor não fala somente com a língua, mas com os olhos, com os suspiros e com os gestos. Na teologia mística, o principal exercício é falar a Deus e ouvir a Deus no íntimo do coração. Porque esta conversação se faz por aspirações interiores, colóquio de silêncio. Os olhos falam aos olhos, o coração ao coração. E ninguém ouve o que se diz senão os sagrados amantes que falam. No capítulo 2, ainda desse livro, ele vai falar da diferença entre a meditação e a contemplação. A palavra meditação, muito usada nas Sagradas Escrituras, não quer dizer outra coisa mais que um pensamento fixo, atento, capaz de produzir afetos bons ou maus. A meditação pode tender para o bem ou para o mal. Muitas vezes nós temos pensamentos, e ele fala, toda meditação é pensamento, mas nem todo pensamento é meditação. Muitas vezes nós temos pensamentos em que o espírito se prende por simples passatempo. Ele vai usar um inseto para falar disso, é o pensamento da mosca, né? Ela simples passatempo. Outras vezes temos um pensamento atento numa coisa para saber as suas causas, seus efeitos e as suas qualidades. A gente quer pensar, conhecer para tirar proveito. Ele vai chamar esse pensamento aí, vai usar um inseto que é o besouro. É o pensamento que busca, a meditação que busca tirar apenas uma satisfação utilitária. E temos também uma forma de meditar ou de pensar como a abelha, que pousa aqui e ali sobre as flores dos santos mistérios, mas para deles extrair o divino amor. Achei bonito essa comparação dele. Nós podemos pensar, meditar de 3 formas, como a mosca, como o besouro ou como a abelha. A meditação não é mais que o ruminar místico da alma. A abelha na primavera vai voejando de flor em flor, não ao acaso, mas de propósito, não somente para recrear com o aprazível matiz da paisagem, mas para procurar o mel, e tendo-o achado, suga-o e dele se carrega. Em seguida, leva-o para a colmeia, dispõe-no artisticamente, separando dele a cera, fazendo com esta o favo, no qual conserva o mel para o inverno seguinte. E aqui ele já vai entrar na contemplação. A contemplação, na meditação, você pode considerar
diversos aspectos do mistério divino. Na contemplação, não, você aprofunda em um. A abelha vai de flor em flor, recolhe o néctar, mas quando chega na colmeia, ela vai se deliciar com o mel. Ela vai entrar no deleite do mel. Então, a contemplação é mais ou menos como se fosse um segundo passo da meditação. Aí ele vai falar, da mesma forma, a oração chama-se meditação enquanto produz o mel da devoção. Depois transforma-se em contemplação, pois assim como as abelhas percorrem os campos sugando aqui e além o mel e tendo recolhido trabalham-no pelo prazer que sentem na sua doçura, do mesmo modo meditamos para recolher o amor de Deus e tendo-o alcançado, contemplamos a Deus e atentamos à sua bondade pela suavidade que o amor nos faz encontrar nela. A meditação é a mãe do amor. Ela que cria esse momento de relação amorosa com Deus. A contemplação é filha do amor. Ainda nesse livro, ele vai falar que o conhecimento intelectual de Deus origina o amor nesse mundo, mas não a sua excelência. O conhecimento pode produzir o amor, mas o amor não se limita a conhecer. Isso aqui é muito interessante também a gente refletir. Na meditação, parece que examinamos em separado as perfeições divinas que resultam do mistério. Na contemplação, juntamos-las numa soma total. E ainda ele usa um outro exemplo bonito para separar essas coisas. Ele fala, ora, comer é meditar, porque meditando mastiga-se e revolve-se o alimento espiritual entre os dentes da consideração para o triturar e digerir, o que faz com algum trabalho, mas com prazer e com facilidade. Porém, embriagar-se é contemplar com tal frequência e ardor que se sai inteiramente de si mesmo para estar todo com Deus. Então, esse estado de embriaguez, ele vem depois de um longo processo de meditação e de uma contemplação divina. Esse livro sexto é um livro muito rico que fala da teologia mística, da diferença entre meditação e contemplação, e ele usa muitos exemplos que são muito bonitos para nos ajudar a compreender essa nossa relação com Deus. Fica aí só a título de incentivo para que você possa pegar o livro e ler também da sua maneira, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado.